Bom dia, meninos e meninas do sexto ano, tudo bem? Bom, nós vamos fazer aqui uma revisão sobre o tema justaposição e aglutinação, sobre o processo de formação das palavras. Antes de nós entrarmos nesse tema, vamos relembrar um pouquinho aqui sobre palavras primitivas, palavras derivadas, palavras simples e palavras compostas. As palavras primitivas são aquelas que, na língua portuguesa, não provém de outra palavra. Por exemplo, pedra, flor, óculos, caderno. Então são aquelas palavras primeiras, elas não surgiram de nenhuma outra, elas não se derivaram de nenhuma outra. Já as palavras derivadas são aquelas que, na língua portuguesa, provêm de outra palavra. Por exemplo, pedreiro. Pedreiro é uma palavra que se derivou da palavra pedra. Floricultura, uma palavra que se derivou da palavra flor. Então, as palavras derivadas são aquelas que são originadas de outra palavra. Temos ferreiro, que é derivado da palavra ferro. Então, ferro é primitivo, ferreiro, portanto, seria uma palavra derivada. Palavras simples são aquelas que possuem um só radical, quer dizer, só existe uma palavra ali na formação, no processo. Azeite, cavalo, a própria palavra flor, a própria palavra pedra, são palavras simples. Por exemplo, pedra, além de ser uma palavra simples, é uma palavra primitiva. Então, nesse processo de formação, algumas palavras simples podem sim ser primitivas e ao mesmo tempo ser palavras simples. Palavras compostas são aquelas que possuem mais de um radical. Então, couve-flor. Tem duas palavras na formação aqui. Existe a ligação de duas palavras, couve e flor. Então, é uma palavra composta. Planalto. Mesmo que não tenha a presença do hífen, planalto sim é considerada uma palavra composta, que é a junção da palavra plano com a junção da palavra alto. Então, planalto é sim uma palavra composta, formada por duas palavras. Agora, enfim, vamos falar então sobre o processo de justaposição e aglutinação. As palavras compostas podem ou não ter elementos ligados por hífen, como eu falei. Como processo de formação de palavras, podemos citar composição. Haverá composição quando se juntarem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Há dois tipos de composição, a justaposição e a aglutinação. A justaposição ocorre quando os elementos que formam o composto são postos lado a lado, ou seja, justapostos, e não perdem nenhuma dessas duas palavras, elas perdem uma parte delas. Então nós temos aqui para-raios, junção da palavra para com a palavra raios. Corre-corre, corre, corre. Guarda-roupa, segunda-feira. Então esse processo aqui se chama de justaposição, quando você pega duas palavras e conecta uma à outra, dando um significado. Que pode ser um significado, logicamente, um significado diferente. Já a composição por aglutinação ocorre quando os elementos que formam o composto aglutinam-se. Eles ligam-se, mas uma dessas duas palavras, elas perdem uma determinada letra, perdem uma determinada característica. Nós temos aqui aguardente, formado pela palavra água, com a palavra adente. Planalto, plano mais alto. Percebam aqui que o plano aqui perdeu o O, ao se conectar com a palavra alto. Então, a aglutinação tem essa junção das palavras, essa conexão das palavras, mas diferentemente do processo de justaposição, uma dessas palavras perdem uma letra ou outra ao se conectar com uma outra palavra. Pernalta, junção da palavra perna mais a palavra alta. Vinagre, junção da palavra vinho com a palavra acre. Percebam aqui que houve essa mudança aqui, quando o vinho se conectou com a palavra acre. Olha como ficou, vinagre. Teve essa modificação. Então, como eu disse, a justaposição é a conexão de uma palavra com outra, e essas duas palavras podem sim ou não ser
ligadas por um hífen. Aqui nesse caso desses exemplos aqui, todas foram ligadas pelo hífen, sem nenhuma modificação. Agora, a aglutinação teve também uma conexão, só que uma dessas palavras perdeu uma outra letra, como os exemplos que foram citados: aguardente, planalto, pernalta, vinagre. Houve uma modificação depois dessa conexão.